Você já foi enganado por palavras tolas, por palavras vãs de pessoas? Você já foi manipulado para fazer algo que você não queria, simplesmente porque você foi pela emoção, pelas palavras de outras pessoas? E hoje você entende que aquelas palavras eram palavras vãs, palavras que não edificavam, palavras que te afastavam do Senhor e não te aproximavam dele. Você já passou por esse tipo de experiência? Meditaremos hoje acerca disso. Pensaremos acerca disso. Efésios capítulo 5, versículo 6 nos diz o seguinte: Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Perceba que aqui está em conexão com o versículo anterior, que fala que aqueles que são idólatras, aqueles que são impuros, aqueles que não se dominam, aqueles que são avarentos, que amam o dinheiro, estes não herdarão o reino de Deus. Estes não herdarão o reino de Cristo. Assim sendo, muitas pessoas tentarão nos enganar, dizendo que, por mais que as pessoas vivam em seus pecados, elas podem ter o céu, porque elas vão morrer e depois pagarão seus pecados. Ou só Deus conhece o seu coração. Perceba que o apóstolo Paulo nos alerta para esse tipo de falácia, esse tipo de enganação. Ninguém vos engane com palavras vãs. Porque por essas coisas, isso que é descrito antes, idolatria, avareza, esses pecados que nos afastam cada vez mais de Deus e as pessoas não se arrependem. Não há arrependimento, é uma constância em seus pecados. Isso, como consequência, receberão a ira de Deus. Sofrerão a punição, o castigo. E o apóstolo Paulo está nos dizendo: ninguém te engane com essas palavras, de que essas coisas podem ser trocadas. Ele não é avarento, ele apenas tem uma ambição por ser mais bem-sucedido. Pode ser de fato que a pessoa tenha isso, mas muitas vezes nós trocamos as palavras, quando na verdade deveríamos chamar o pecado de pecado, e não simplesmente tentar amenizar o peso do pecado. Então nós devemos entender e compreender que a vida cristã, ela envolve nós estarmos alertas para que não sejamos enganados. Devemos levar em conta o pecado como ele é. Devemos entender o pecado como ele é. E que nós não nos enganemos com palavras vãs, que dizem coisas que na verdade não são, que tentam nos manipular. E muitas vezes nós mesmos tentamos nos manipular, pensando e raciocinando sobre certas coisas, certas práticas, que sabemos que é pecado, mas tentamos nos enganar para continuar naquilo. Fujamos disso. De fato, vamos buscar lutar contra os nossos pecados, buscar lutar contra os enganos e viver para o Senhor. Por essas coisas, por esses pecados, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Que nós não sejamos chamados de filhos da desobediência, que nós continuemos a ser filhos de Deus, que nós prossigamos sendo chamados e que de fato nós somos filhos de Deus, que a ira do Senhor nunca repouse sobre nós, pois o Senhor Jesus morreu por nós. Precisamos ter fé nele. Você que me escuta que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus. Você que me escuta que ainda não tem certeza de para onde você vai quando morrer, ou qual é o propósito de sua vida. Saiba que o propósito de sua vida é glorificar a Deus. O propósito de sua vida é viver para o Senhor. E isso só é possível por meio do arrependimento e entrega ao Senhor Jesus, crendo no seu sacrifício naquela cruz por nós, em favor de nós, morrendo em nosso lugar, para que nós possamos ter a vida eterna. Creia, se arrependa, descanse no Senhor. Ele te chama e ele te salva. A você que me escuta que já tem ao Senhor Jesus, lembre-se, não deixe com que palavras de pessoas que querem viver em suas práticas pecaminosas te enganem, para que você também viva nessas práticas. Não faça isso. Se afaste do pecado. Busque ao Senhor. Tenha consciência de que Deus é contigo. Tenha consciência de que Deus fala conosco através de Sua palavra. E Ele falando conosco através de Sua palavra, nós devemos obedecer a Ele
e a ela a palavra dele. Devemos crer e viver para o Senhor, nos afastando das más influências, dos maus conselhos e nos aproximando do conselho eterno e verdadeiro, a palavra de Deus. Que isso seja uma realidade grandiosa em nossas vidas, hoje, amanhã e para todo sempre. Que o Senhor te abençoe.